Olá! No programa de hoje nós temos a presença do psiquiatra Dr. César Eusébio, falando sobre um tema muito atual, a depressão. Olá, amigos do Top Saúde TV. No programa de hoje, nós temos a presença do psiquiatra Dr. César Eusébio. Ele que estará abordando sobre um assunto muito interessante, a depressão. Olá, Dr. César, tudo bem? Olá, Ellen, tudo bem? Tudo tranquilo. A tristeza é o que ocasiona a depressão? É um sintoma principal? Não, Ellen. Na verdade, a gente não pode confundir uma tristeza momentânea com um quadro depressivo. Sim. Na maioria das vezes, as pessoas iniciam o quadro depressivo com irritabilidade, sonolência diurna, um quadro bastante comum, Sim. Irritabilidade, agressividade, indisposição, não necessariamente a tristeza, mas ela também engloba também o quadro depressivo, mas não é o que inicia o quadro depressivo. Esses sintomas que você citou seriam os sintomas principais? Sim, seriam os principais sintomas da depressão. Então nós temos sonolência excessiva, principalmente diurna. Alguns pacientes podem ter insônia também, então pode variar de um indivíduo para outro. Trocando também, no caso, a noite pelo dia, existe isso? Existe, também pode acontecer esse fato. E aí pode também estar associado um pouco de ansiedade, mas aí é um outro assunto, né, que a gente poderia discutir em outro momento. Dr. César, quais seriam as consequências da depressão? Nós temos aí vários prejuízos. Nós podemos ter prejuízos no âmbito social, em que o indivíduo acaba não convivendo com os demais pares. Nós temos aí prejuízo pessoal, né, pode ter uma baixa autoestima, né, uma indisposição para as atividades do dia a dia. Podemos também ter aí um prejuízo laboral, o indivíduo acaba não tendo a capacidade para o trabalho, além dos prejuízos de ordem psicológica. Dr. César, tu falaste então que existem esses prejuízos, né? Então esse prejuízo, vamos supor, da exclusão social, até que ponto pode atingir um indivíduo? É que os quadros e os sintomas depressivos, eles podem ser evolutivos, né? Sim. Você pode ter uma depressão leve, uma depressão moderada, uma depressão grave e até uma depressão com sintomas psicóticos. Então você pode começar a ter dificuldade no seu dia a dia na relação familiar, isso pode transpor para o dia a dia do trabalho e para as suas atividades diárias, então ela é evolutiva. Então, no caso, vai acontecendo uma somatização desses prejuízos? Uma soma de prejuízos, sim, porque somatização já são alguns sintomas que o indivíduo pode ter. E a depressão, ela pode ter alguns sintomas físicos, então por isso que às vezes se confunde muito o indivíduo. Ele acaba procurando os outros profissionais da área da medicina, achando que aquele sintoma que ele está tendo é de ordem orgânica. Uma dor no estômago, uma dor no peito, um mal-estar, um quadro gastrointestinal. E na verdade isso é uma somatização, ele está transferindo aquilo que é de ordem emocional, de ordem psicológica, para a ordem física. Até porque é mais fácil para a gente, é mais complicado a gente tratar da gente mesmo e a gente explicar para o outro o que a gente está sentindo. Então se eu te digo, eu estou com uma dor no peito, eu tenho algo, aí eu consigo expressar mais facilmente que eu estou com uma dificuldade, do que eu dizer que eu estou com uma dificuldade no meu trabalho, a minha relação afetiva não está boa, eu comigo mesmo não estou me achando, então fica mais complicado tu fazer essa análise. Sim. Então tu transforma isso em sintomas físicos. Acabar assumindo então que o teu problema seria de ordem psicológica, né? Até porque a gente também ainda, né, nesses tempos ainda temos a questão do preconceito, né? Em tu admitires que tu tens um transtorno de ordem mental ou comportamental. Então tu acaba também e algumas pessoas com quem tu convive também não acreditam muito do que tu está depressivo, que tu tem esses sintomas. E às vezes até te enxergam como, ele não quer trabalhar, ele é um fraco, ele não quer fazer atividades. E na verdade não é, né? É um sintoma do quadro depressivo. Isso é muito comum dentro assim da própria casa, né, onde o indivíduo reside, né? Por exemplo, eu conheço alguns casos de pessoas, de familiares que não acreditam que os seus parentes, no caso, sofram de depressão. A gente tinha assim muitos sloganzinhos do dia a dia, né? Que a gente diz, isso é falta de serviço. Tem coisas até da nossa região, né? Há uma enxada para trabalhar, né?
E na verdade não é, o indivíduo ele está sem um mínimo ânimo, né? Há uma perda total da vontade, a gente chama de anedonia, ele não tem vontade de fazer nada mesmo, a autoestima vai estar inclusa aí dentro, né? E ele acaba não tendo mesmo a vontade de seguir adiante, né? Não por outro motivo, mas porque ele está com uma doença de ordem psíquica, né? Então, o pessoal de casa viu a importância desse assunto, né? O quanto você tem que cuidar de si, cuidar de seus parentes, averiguar de repente se existe alguém que está se sentindo mais isolado, ou que está mais calado, procurar uma ajuda médica, um especialista que possa vir resolver a sua vida e trazer mais felicidade para você. Doutor, existe uma diferença entre depressão e estresse? São coisas diferentes. Sim. Nós temos ali na classificação internacional de doença códigos para cada tipo de doença. Reação ao estresse é um código, depressão é outro código, estresse pós-traumático é outro código. O estresse, na verdade, é uma sobrecarga de situações em que te levam a uma reação. Tu Sim. podes, por um tipo de estresse, chegar a uma depressão. Ah, ok. Então ela ao grau máximo, ela te leva a uma depressão, no caso. Poderia levar a uma depressão, como também poderia tu ter chegar a uma situação em que o teu estresse é tal, em que tu acabe, além do quadro depressivo, tu ter algum tipo de agitação psicomotora, tu ter sintomas psicóticos, como ver coisas, ouvir coisas. No caso, às esquizofrenia? Até agressividade. A esquizofrenia é uma doença específica, né? Sim. Então tu pode ter sintomas parecidos com a esquizofrenia dentro de outras situações psiquiátricas que não sejam a esquizofrenia. A esquizofrenia já é uma doença de fundo biológico, genético, né? E a depressão, além de ter um componente genético, ela vai ter muito sobre a influência do ambiente, do teu dia a dia sobre o quadro. Certo. E a depressão, ela atinge a um gênero? Por exemplo, ela atinge mais a homens, mulheres, jovens, idosos? Existe um grupo específico? A depressão, ela é ampla, né? No entanto, ela se dá mais em mulheres, né? Dá em torno de 2 a 3 para cada homem, 2 a 3 mulheres para cada homem. Certo. Isso assim se dá até por uma questão de constituição da mulher, que é a questão hormonal. Então nós vamos ter aí a mulher com uma tendência a fazer quadros depressivos no período de menopausa, no período menstrual, no período pós-parto, onde que há uma transformação química dentro do organismo da mulher. Os idosos também apresentam um quadro assim, interessante com relação ao quadro depressivo, até porque vai atingir uma determinada faixa etária em que tu começa a ter algumas limitações nos teus afazeres, no teu dia a dia, tu começa a te sentir menos útil, além de algumas perdas que com o tempo a gente vai ter mais, né? A questão da viuvez, uma separação. Sim. Então o idoso também tem bastante frequência em relação ao quadro depressivo. Ellen, hoje nós fomos ver a depressão, 5% da população mundial hoje apresenta depressão. Nós temos 7 bilhões, nós temos 350 milhões de pessoas com depressão. Você considera esse índice alto ou baixo? Alto. Se você for fazer um cálculo, o Brasil é o que tem o maior índice de pessoas com depressão. Nós temos 10,8%. Isso, se a gente for fazer um cálculo assim, vamos pensar em Araranguá, que nós temos aí 60 mil habitantes, 10%, vamos arredondar, nós temos 6 mil pessoas em Araranguá com depressão. De certeza. Olha então, como é sério isso, né? E um outro dado importante é que a nível mundial, de 15, 20 a 25% da população teve ou terá depressão em algum momento da sua vida. E a depressão infantil, ela existe? Sim, existe. Ela não é tão intensa quanto a depressão nos adultos e no idoso, mas também tem. Ela tem uma dificuldade de a gente perceber porque a criança pode ter outros transtornos que são específicos da faixa etária, né? Então tem alguns transtornos de desenvolvimento, e aí nós temos aí o autista, temos o hater, tem outros quadros que podem confundir um pouco, mas também há quadros depressivos na infância. Tu achas que o bullying pode ocasionar uma depressão em uma criança? O meio ambiente pode provocar quadros psiquiátricos, né? Então, talvez algumas crianças que têm uma estrutura psíquica melhor não vão ter problema com relação a isso, vão passar com isso bem. Mas as outras que já têm uma estrutura um pouco mais debilitada, e aí tem meio ambiente, família, educação, elas podem sim, uma questão de baixa autoestima, desenvolver um quadro depressivo, né? Porque a gente vê na infância, né? Porque um é mais gordinho, o bolota, o outro usa óculos, é o quatro-olho, e né, um tem um jeitinho mais meigo, aí já acham que tem um instinto mais homossexual, e aí é uma certa uma gozação.
Eu não sei se a criança vê dessa forma, assim, como ela não está sendo talvez preconceituosa, porque ela ainda não tem essa coisa do adulto, né? Sim. Porque o adulto já vem com essa forma, já está pronto, e a criança ainda está em formação. Eu acho que é uma coisa mais de imposição mesmo, de se colocar melhor perante o seu grupo, e aí acaba rebaixando outros. Né? É verdade. Pessoal, o papo está interessantíssimo. Nós vamos ao segundo bloco e já voltamos com o psiquiatra Dr. César Eusébio falando sobre depressão. A Naturalis disponibiliza a você produtos de qualidade que deixarão o seu dia a dia mais saudável. Uma grande variedade de grãos, biscoitos integrais, farinhas, temperos, produtos orgânicos e chás. Oferecemos também uma variedade de produtos para auxiliar na redução de peso com saúde, como chá verde, chia, óleo de coco e chás solúveis. Agora, a Naturalis também conta com a linha de suplementos nutricionais, com uma grande variedade de produtos da marca Vitafor. Qualidade e eficácia em nutrição clínica e esportiva. Viva com mais saúde. Viva Naturalis. Atendimento humanizado, tecnologia avançada, serviços exclusivos e profissionais qualificados. São João Batista, o hospital que é referência em todo o sul do estado. Localizado em Criciúma, a instituição é muito procurada por pacientes de diversos municípios catarinenses e também de cidades do norte do Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos, quem procura excelência na saúde, procura o São João Batista. O hospital está em constante renovação para cumprir com o compromisso de prestar serviços com qualidade, humanidade e ética, priorizando a satisfação e a eficácia na recuperação dos pacientes. Investimento em tecnologia é a expressão de ordem no São João Batista. Todos os setores acompanham a evolução tecnológica por meio da aquisição de equipamentos, da capacitação profissional e da implantação de novos métodos. O tratamento dado aos pacientes segue princípios éticos e humanitários, garantindo o respeito à individualidade e à sua privacidade. As acomodações são climatizadas e possibilitam total conforto aos pacientes. Para o São João Batista, o bem-estar de seus clientes é fundamental. Por tudo isso, somos referência no sul do estado. Hospital São João Batista. Cuidamos de você. Amigos do Top Saúde TV, estamos de volta ao segundo bloco do programa. Hoje nós temos a presença do psiquiatra Dr. César Eusébio, falando um pouquinho sobre a depressão. Doutor, intitulam a depressão como o mal do século. Seria verídico isso? Temos que pensar em algumas coisas para falarmos isso, né? Sim. Há tempos atrás a vida era um pouco mais monótona, vamos dizer assim, né? Você tinha uma vida mais tranquila, você conhecia os vizinhos de porta, os vizinhos da quadra. Com a evolução e o crescimento populacional, a agitação tomou conta da população, as cobranças são maiores. Você tem que atingir níveis de promoção, resultados, profissional, estrutura familiar, financeira. Então a gente poderia dizer que sim, houve um aumento do quadro depressivo com a modernidade, né? A tecnologia, as coisas hoje são muito rápidas, a informação é muito rápida, o que tu soube agora há pouco já não serve mais, tu tem que ir atrás de outra coisa. Então isso realmente pode ter contribuído severamente para o aumento do número de depressivos. Então os aspectos da globalização então influenciam sim diretamente na depressão? Claro, sim, diretamente. Então quais seriam os tratamentos para a depressão? Bom, nós podemos ter quadros depressivos ligados a outras doenças orgânicas, que não são doenças psiquiátricas, né? Sim. Então eu posso de repente fazer um exame e ver que eu sou diabético. E eu não esperava por isso. E isso me fez refletir sobre várias coisas
e eu comecei a pensar como é que seria a minha vida dali para frente, qual é o tipo de tratamento que eu teria que fazer, e isso foi me levando a tal ponto que eu comecei a ficar desanimado da vida, a minha autoestima baixou, eu comecei a ficar mais irritado, comecei a perder sono e acabei tendo um quadro depressivo decorrente disso. Então, como esse exemplo, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que tratar a causa que me levou a ter um quadro depressivo. Né? Então, eu citei aqui uma doença, mas eu poderia ter um problema de ordem financeira, né? Um outro exemplo. E esse quadro financeiro também foi me levando a um determinado estresse e eu acabei tendo um quadro depressivo, porque achei que eu não poderia resolver esses problemas e isso foi me trazendo transtornos dentro do meu trabalho, dentro da minha estrutura social, dentro da minha questão familiar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar primeiro a questão financeira, vou tentar viabilizar uma forma de eu solucionar esse problema. Então, em solucionando um problema que causou isso, eu acabaria aí tendo uma melhora do quadro depressivo. Então, eu posso ter um quadro depressivo que é momentâneo, é decorrente de um fator externo, e eu resolvendo esse fator externo, eu acabo melhorando. Então, eu sempre oriento nesse sentido, né? Vamos ver o que me levou a isso. Né? E poderia ser uma outra estrutura, poderia uma estrutura psicológica. Eu tive uma questão familiar, a questão paterna não bem assumida, não resolvida, e eu querendo ter conhecimento daquilo ali, chegar até próximo daquele que foi meu genitor e ter essa dificuldade e aquilo também me levar a um quadro depressivo. Então eu teria que resolver esse problema, vou atrás dessa solução desse problema, vou ver quem eu tenho que conversar e resolver essa situação. Uma briga familiar ou uma indisposição com o filho, isso também poderia levar a um quadro depressivo. Então primeiro eu tentar ver se há uma causa que eu possa resolver e resolver. A partir do momento que eu resolvo a causa que desencadeou o quadro depressivo, eu vou melhorar. Né? Mas agora nós podemos ter uma depressão também que tem aí mais uma função. Além do meio ambiente, a gente ter um quadro de função genética. E aí, além dessas questões que eu citei, a gente vai ter que utilizar de outros mecanismos para poder tratar o quadro depressivo. Né? E quais seriam esses mecanismos, então? Bom, eu sempre digo que é importante, claro que se nós já estivermos num quadro muito avançado, no quadro depressivo, já com sintoma psicótico, em que eu não consigo discernir o que é o correto, não tenho senso crítico, então inicialmente aí nós vamos ter que lançar a mão já de medicamento, e medicamento às vezes até um pouco mais pesado. Mas quando nós temos um quadro depressivo de leve a moderado, é interessante que a gente comece a também fazer um estudo da nossa situação. E para isso é interessante a psicoterapia. Claro. Então, nós temos psicólogos que executam esse tipo de trabalho, assim como alguns psiquiatras também podem fazer psicoterapia. Mas esse seria um trabalho importante a ser iniciado. Então, nem sempre nós vamos precisar de medicamento. É lógico que quem vai fazer essa avaliação é o profissional, da necessidade ou não de medicamento. E em outras situações nós vamos precisar das duas coisas. Nós vamos precisar da psicoterapia, né? E vamos precisar também do tratamento medicamentoso. E hoje, em relação ao tratamento medicamentoso, nós temos uma vasta área de que a gente pode lançar a mão. Então nós temos aí os conhecidos antidepressivos, né? Sim. E aí tem uma série restrições? Não, tem uma série de tipos de antidepressivos, né? Tá? De classificações de antidepressivos. Então nós temos os triciclos, nós temos os que vão atuar na serotonina. Então aí, o profissional é que, dependendo de cada situação, vai avaliar qual é o tipo de antidepressivo que vai funcionar melhor com esse paciente. Então nós falamos antes em sintomas físicos, né? Que o paciente pode ter uma dor no peito, um problema gastrointestinal. Então o profissional vai ter que ter conhecimento para saber que este antidepressivo atua melhor no sintoma físico do que aquele outro antidepressivo para ele poder fazer a escolha. Tá certo, um discernimento no caso. Um discernimento, né? do quadro que o paciente está apresentando e quais são os arsenais que ele tem à mão para poder trabalhar com o paciente. Outra coisa importante que a gente tem que ter em mente, e aí eu vou falar um pouquinho disso por causa do preconceito com relação a tomar medicamento controlado, é que os antidepressivos não causam dependência. Eles não estão listados lá naquelas drogas que causam dependência. Então, se você for pegar qualquer estudo sobre dependência, você vai ver lá, vai estar lá algumas substâncias ilícitas, cocaína, crack, maconha, cigarro, que é as lícitas, cigarro, álcool, e vai pegar outras também lícitas que a gente usa no dia a dia. Então, ansiolíticos, medicamentos para ansiedade, diazepam, bromazepam, clonazepam,
Os antidepressivos não estão dentro dessa classificação. Então você pode fazer o tratamento tranquilamente e depois fazer a retirada gradualmente, que não vai ter problema nenhum com o paciente. A pessoa não vai sentir falta do medicamento. No primeiro momento ela pode ter uma leve síndrome de abstinência, mas aí o profissional tem que estar apto para orientar o paciente qual é a forma de retirada do medicamento. E aí acontece uma coisa no dia a dia até do consultório, às vezes do ambulatório, que o paciente tem uma melhora, né? Ele melhora da doença e tô bom e para com a medicação. Eu sempre faço uma brincadeirinha e digo assim, né? Estou ótimo, vou largar o remédio. Não, estou ótimo, vou continuar com o remédio e vou falar com o médico. E aí o médico, o psiquiatra, vai te orientar se realmente ele vai fazer uma análise, se realmente tu está necessário, né? resolvido com aquele problema e orientar a forma de retirada, porque as medicações elas atuam no cérebro numa coisa que a gente chama de neurotransmissores. Então ela vai modificar algumas reações químicas. Então nós precisamos, tipo assim, dar uma enganadinha no cérebro e ir tirando aos pouquinhos a medicação para que ele não sinta essa retirada e possa seguir tranquilamente. Por isso, né, pessoal, então a importância de não se medicar sozinho, né? Procurar sempre um especialista, alguém que possa dizer, ó, agora é o momento certo, nós vamos retirar desta forma, né? Porque é complicado, a gente sabe que existem casos de pessoas que se automedicam e isso é muito perigoso para a saúde. Doutor, existe cura para a depressão? Bom, antes desse tópico aí, só para terminar ali a questão dos tratamentos, tem um outro tratamento que a gente tem usado aí, que é a eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque que as pessoas conhecem, né? Então, o eletrochoque, infelizmente, por algumas questões aí nas décadas de 70, acabou sendo meio que excluído, né? Houve um preconceito com relação a ele. E hoje não, hoje nós temos estudos, né, científicos em cima da eletroconvulsoterapia e dependendo do tipo de depressão, é um tratamento eficiente. Olha! Sem maiores problemas, né? Inclusive, ele para que a gente tenha uma ideia de como ele pode ser utilizado, ele está indicado em mulheres grávidas depressivas. Olha, então que interessante. A gente pode fazer, e na nossa região aqui não se faz eletroconvulsoterapia, o mais próximo é Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Mas é um tipo de tratamento que está evoluindo bastante e as pessoas estão perdendo um pouco o preconceito e utilizando a eletroconvulsoterapia. Doutor, voltando à questão da cura, então, existe a cura para a depressão ou ela vai e volta? Bom, se tu fores fazer uma análise das doenças em geral, mesmo que não seja da área da psiquiatria, eu não vou saber te precisar a percentagem, então eu vou dar um chute aqui mais ou menos, mas eu vou dizer para ti que talvez 90% das doenças não tem cura. Diabetes não tem cura, hipertensão não tem cura, doenças cardíacas não tem cura. O que tem? Existem medicamentos que estabilizam a doença. Né? Então, se eu entender qual foi a causa que me levou a tal problema, aí eu posso dizer que tem cura. Então, se eu souber, se houve um fator que desencadeou a minha depressão e eu resolver esse problema, ela vai ter cura. Mas eu posso também ter que fazer uso de medicação continuado. Em relação a e aí associar, né? Eu sempre digo que quanto mais terapia você fizer, quanto mais você se conhecer, quanto mais você entender o porquê que você tem esse problema, menos medicamento você vai ter que tomar. Esta seria então uma recomendação? A recomendação uma receita, então, de felicidade. Tente fazer o melhor que você puder para você ter uma vida mais feliz, né? Tente se dar bem com as pessoas, tente passar amor às pessoas, receba bem as pessoas, tente ter uma profissão, algo que você gosta de fazer, não importa qual seja. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, a gente estar satisfeito com a gente mesmo, né? Ter relações afetivas bacanas, estar com pessoas que nos fazem bem. Eu acho que esse aí é o segredo, é o recado, para que a gente possa evitar alguns quadros depressivos que a gente tem por aí. Então, quanto mais a gente vir buscar a felicidade interior, mais a gente vai conseguir se dar bem no nosso quadro psicológico, né? Exatamente. Há um filme chamado Natureza Selvagem, que é um filme bem interessante, ele é uma história verídica. Já assisti. E ele chega ao final, ele chega à conclusão no final do filme, que a felicidade só é verdadeira se for compartilhada. Compartilhada, é verdade. Então eu acho que esse é o segredo. Então fica aí para o pessoal de casa as dicas do psiquiatra Dr. César Eusébio. Eu aguardo vocês no próximo programa. Até lá! O nosso tema de hoje é sobre reeducação alimentar e perda de peso.
Na verdade, essas dietas milagrosas que prometem emagrecimento em 5 dias ou que você vai ficar com a sua barriga enxugada por 15 dias, não é verdade. Até porque não existiriam pessoas com sobrepeso se essas dietas fossem eficazes. Então, na verdade, o que você tem que fazer? Realmente tem que analisar se esse seu sobrepeso está pesando no seu dia a dia. Porque muitas vezes o seu sobrepeso não incomoda você, mas pela mídia ou por outras pessoas ou familiares querem que você emagreça. Então, para uma reeducação alimentar, temos que pensar em 3 assuntos: horários, quantidade e qualidade. O horário, aquela história de cada 3 horas, é verdade. Cada 3 horas temos que nos alimentar por conta do pico de insulina. Porque quando nós nos alimentamos, começa a quebra de alimento que chamamos de digestão alimentar. Com isso, a insulina, o pico dela sobe. Depois de 2 horas, começa a diminuir, onde pode acontecer hipoglicemia, que são tremores, ou você começa a se sentir com um pouco de sono, ou moleza no corpo. Então, para isso não acontecer, você se alimenta a cada 3 horas. E isso também vai te facilitar, na próxima refeição você não vai sentir tanta fome ou não vai fazer um prato maior do que você necessita. Quantidade. A quantidade, porque cada pessoa tem uma quantidade necessária de calorias durante o dia, que o corpo da pessoa necessita. Então, homens e mulheres, o homem tem um gasto maior de calorias, ele precisa de mais energia, é diferente. E nem todo mundo tem o mesmo peso e nem a mesma estatura. Por isso, a quantidade de alimento é individual de cada pessoa. Por isso, a importância de uma avaliação individual. Qualidade. A importância da qualidade é para sabermos a quantidade de proteínas, de minerais e vitaminas que tem no alimento. Cada alimento ele é rico em alguma coisa. Então, na hora da escolha do alimento, é importante você ser orientado para o que o seu organismo precisa. Esse foi mais um quadro de nutrição prática aqui no Top Saúde. Obrigada, até semana que vem.